Bom, pessoal, vamos dar seguimento na prova. Eu vou calcular vou resolver para vocês aqui questão 2, né? Então, questão 2 fala o seguinte: a figura 1 abaixo mostra o desenho em corte de uma turbina aeronáutica utilizada para propulsão de aviões a jatos comerciais. As turbinas aeronáuticas operam sob o ciclo Brayton alimentado com combustível querosene de aviação, QAV. O QAV tem poder calorífico de PCI igual a 42 MJ por quilograma. Sabendo que na decolagem de um avião comercial, cada turbina consome uma vazão máxima de aproximadamente 1 kg por segundo de QAV, bem como uma vazão máxima de ar de 12,5 kg por segundo, e que o ar ambiente aspirado pela turbina tem temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 101,325 kPa. Faça uma análise energética da turbina. O diâmetro de entrada da turbina é de 2,5 metros e o diâmetro na saída da turbina é de 1,5 metros. Considere que, sob essas condições, o ar atmosférico pode ser tratado como um gás ideal e que o calor específico à pressão constante do ar vale 1007 Joule por kg Kelvin. Pede-se então. Letra A. Faça um desenho esquemático da turbina mostrando as entradas e saídas de massa e lista as hipóteses simplificativas necessárias para resolver o problema. Letra B. Sabendo que a eficiência de combustão do que havia na câmara de combustão da turbina é de aproximadamente 100%, calcule a taxa de calor fornecido pela queima do QAV. Calcule também a temperatura do ar na saída da turbina. Letra C. Calcule a velocidade média do ar na entrada e na saída da turbina. Bom, então eu já fiz aqui um desenho, adiantei um pouquinho, né, a letra A, e fiz aqui. Primeiro, a organização dos dados, né? Então, o que nós temos de dado de entrada? M ponto do ar de entrada, 12,5 kg por segundo, M ponto do QAV, 1 kg por segundo, temperatura de entrada 25 graus Celsius, pressão de entrada 101,325 kPa, que é a pressão atmosférica, né? Diâmetro de entrada 2,5 metros e diâmetro de saída 1,5 metros. Então, o desenho esquemático da turbina, vocês precisam mostrar um entendimento físico de que vocês viram que o diâmetro de entrada ele é maior, né, do que o diâmetro de saída. Então vocês têm que mostrar, fazer um desenho que não precisa ser muito elaborado, né? É um cilindro aqui com um diâmetro de entrada maior do que o diâmetro de saída. Então nós temos um bocal convergente, né? Então tem um escoamento de ar aqui com velocidade de entrada, M ponto de entrada, temperatura de entrada, pressão de entrada. E aqui o diâmetro de entrada, né? Mesma coisa na saída. Temos o diâmetro da saída, velocidade de saída, temperatura de saída, e eu vou apagar aqui, né, o valor que eu vou colocar depois. Então, velocidade de saída, M ponto da saída, temperatura da saída e a pressão da saída da turbina. E aí é importante vocês mostrarem o volume de controle, né? E também a entrada do querosene de aviação. Então dá para ver pelo desenho que eu mostrei para vocês que tem a entrada do querosene de aviação aqui com uma vazão máxima do querosene de aviação. E aí, feito isso, com o desenho pronto, vocês têm que partir para as hipóteses, né? Quais são as hipóteses simplificativas necessárias para resolver esse problema aqui? Quais são as hipóteses que nós vamos utilizar? E aí vocês têm que pensar o seguinte, para resolver a letra B e a letra C, que é calcular o calor fornecido, a temperatura do ar na saída, velocidade média na entrada e velocidade média na saída, eu preciso ter alguma variação no tempo, né? Eu preciso calcular o regime transiente? Na verdade, não preciso. Então é regime permanente. Ou seja, com o regime permanente, com as equações de regime permanente, nós conseguimos resolver, né? E eu falei para vocês durante os exercícios, vocês lembram que ao menos que eu diga o contrário, que eu quero o regime transiente, nós sempre vamos aplicar a hipótese do regime permanente. A segunda hipótese é que todo o calor que entra aqui, tanto pelo fluxo de entrada como pelo queima do querosene de aviação, vai sair no fluxo de saída. Não existe perda de calor pelas laterais da turbina. Então é uma turbina adiabática. Tá? Não há troca de calor pelas paredes da turbina. Então, turbina adiabática. Hipótese 3. Variação nula
de energia potencial. Por quê? Porque a turbina ela atua mais ou menos na mesma altura, né? A entrada e a saída elas estão na mesma cota, basicamente, né? Que é a linha axial. E a variação de altura do querosene também não influencia nos resultados. Hipótese número 4. Também é variação de energia cinética. Ela ocorre, ó, porque eu tenho uma velocidade de entrada e uma velocidade de saída, que vocês vão ver que vão ser diferentes. Mas a variação de energia cinética, da entrada e da saída, pode ser negligenciada. Por quê? Porque ela é muito menor do que a variação da entalpia. Por quê? Porque eu estou tendo queima de querosene de aviação, vocês vão ver, né? Então eu tenho uma entalpia de entrada do ar, uma entalpia de saída, mas ela vai ser, essa variação de entalpia, ela é muito maior do que a variação da energia cinética, aqui, tá? E a hipótese 5, que eu até já estava colocado aqui no enunciado do problema, que nós podemos tratar o ar atmosférico aqui que entra e que sai da turbina como gás ideal. Ar pode ser tratado como gás ideal. Tá? Então, tá feita a letra A. Tá feita a letra A aqui. Então, eu vou apagar e vamos começar a fazer a letra B. Né? A letra B. Então, a letra B, ele pede, né? Sabendo que a eficiência de combustão do QAV na câmara de combustão da turbina é aproximadamente 100%, calcule a taxa de calor fornecido à turbina pela queima do QAV. Calcule também a temperatura de saída a temperatura do ar na saída da turbina. Então, quando eu falo para vocês que a eficiência do QAV é 100%, significa que toda a massa que entra aqui, ela vai ser queimada e transformada em calor. Então, a quantidade de calor que entra aqui na turbina, ó, junto com o QAV, vai ser igual ao M ponto do QAV vezes o PCI do QAV, que é o poder calorífico. Ou seja, quanto calor tem em cada unidade de massa do querosene. Qual que é o valor do M ponto do QAV? Ó, tá dado aqui, né? 1 kg por segundo. E o PCI do QAV é dado no enunciado do problema, vale 42 megajoule por quilograma. Então, quilograma corta aqui, fica 1 vezes 42, dá 42 megajoule por segundo, é megawatt. Então, o calor do QAV, ó, o calor devido à combustão do QAV é igual a 42 megawatts. E agora, a segunda parte é como a gente calcula a temperatura da saída. A temperatura de entrada a gente tem, né? Então, para calcular a temperatura da saída, variação de temperatura, nós aplicamos a primeira lei para volume de controle com fluxo de massa aqui, né? Então, variação do calor menos a variação do trabalho, mais o somatório da energia que entra, menos o somatório da taxa de energia que sai, né? Então, a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai é igual a variação da energia do volume de controle com o tempo. Isso aqui, pela hipótese 1, regime permanente. Isso aqui é igual a zero, né? Você já sabe. Olhando para esse volume de controle aqui, ó. Volume de controle não tem nenhuma hélice entrando, não tem nenhum eixo, não tem trabalho de eixo. Não tem corrente elétrica atravessando o volume de controle, não tem trabalho elétrico. E não tem variação, expansão ou contração do volume de controle. Ou seja, não tem trabalho de fluxo, né? Não tem trabalho de fronteira móvel. O que significa que o trabalho aqui é igual a zero. Trabalho igual a zero. E o valor do calor? O calor é o próprio QAV. E aí, como é que a gente calcula a energia, né? Vou abrir aqui, ó, um quadro. Então, o valor da energia, o E ponto é igual, vocês lembram lá, né? É entalpia mais energia cinética mais energia potencial, que é a altura. Pela hipótese 3, isso aqui é zero, negligenciável, né?
Pela hipótese 4, isso aqui é zero. Então, o E ponto vai ser igual, multiplicado pela massa, né? Então, é M ponto vezes entalpia. Tá? E a entalpia, ou eu coloco esse H maiúsculo aqui, né? Aí fecha. Então, é o M ponto vezes a entalpia. Então, nós temos que a quantidade de calor mais M ponto vezes entalpia que entra, M ponto que entra, vezes entalpia que entra. Com o ar aqui, tá? Porque o QAV está entrando também, mas ele já foi computado aqui no calor. Menos M ponto que sai, vezes entalpia que sai. É igual a zero. Então, o valor do calor a gente tem, o valor do M ponto que entra é aqui do ar, 12,5. E o valor do que sai, pessoal, pela conservação da massa, é o que entra do ar mais o valor do QAV. Então, o M ponto que sai é 12,5 mais 1, né? Então, ó, M ponto que entra do ar é igual a 12,5 kg por segundo, né? Como tá aqui. E M ponto que sai, aqui do ar que entra, e M ponto do ar que sai, que está saindo aqui, ó, é a soma do que entra mais o querosene. Então, é 13,5. Tá? E como é que eu vou calcular a entalpia? Bom, agora que vem a questão do gás ideal, tá? Então, para um gás ideal, pessoal, ó, a variação da entalpia é Cp/dt. Então, a entalpia está relacionada com calor específico vezes temperatura. E aqui nós podemos escrever, ó, que o H é igual a Cp vezes T. Por quê? Porque aqui eu tenho uma variação, né? Então eu posso escrever assim, ó, delta aqui é igual a mais M ponto do ar que entra. Quem que é a entalpia? É o Cp do ar vezes temperatura que entra, menos M ponto do ar que sai, né? Vezes Cp do ar vezes temperatura da saída, igual a zero. Então, ΔQ a gente sabe, 42 MW, né? M ponto do ar que entra, 12,5. Cp do ar, tá no enunciado, 1007 joule por quilograma, né? Ou 1,07 kJ. Então, o Cp está em kJ e o ΔQ está em megawatt. Então, vocês têm que cuidar, tá? Ou escrever tudo em mega ou escrever tudo em quilo. Aí, M ponto do ar que sai, 13,5. Cp do ar é 1,07 kJ por quilograma e temperatura de saída a gente não sabe, né? Então, fazendo esses cálculos aqui, pessoal, ó, temperatura da saída deu, vamos ver aqui, 3.912. 3.912,99 Kelvin. Então deu 3.913, né? Então essa é a resposta da questão. Alguns comentários aqui, ó. Vocês acham que no avião a temperatura dos gases é 3.913? Não, ela não é. Ela é menor do que 3.913. Por que ela é menor? Porque no cálculo correto, algumas das hipóteses afastaram o resultado, né? Primeiro, que o calor específico é constante. Na verdade, ele não é. O calor específico ele varia com a temperatura. Então, o calor específico na entrada é diferente do calor específico na saída. Então, essa equação aqui não é simplesmente uma soma, né? Nós temos que considerar que existe uma variação do calor específico. Por isso, a temperatura vai diminuir. Segundo, a eficiência da combustão nem sempre é 100%, né? Então, nós temos aí diminuição da queima total. Tem combustível que passa aqui e não queima. Terceiro, a turbina nem sempre é adiabática. Então, ela perde um pouco de calor que vai roubar essa temperatura. Então, esses gases aqui devem sair mais ou menos 900 graus, 1.800, 900 mil graus, tá? É mais ou menos essa temperatura. Mas a resposta da questão é 3.913. E aí, a letra C. A letra C pede para calcule a velocidade média do ar na entrada e na saída da turbina. Então, aqui é um cálculo bem simples também, tá?
E ele está relacionado com mecânica dos fluidos. Então, letra C. Está relacionado com fluxo de massa, vazão mássica. Então, ó, por definição, vazão mássica é o M ponto. M ponto é igual a uma velocidade média vezes a densidade do ar vezes a área transversal de escoamento. E vocês lembram, né, que como nós utilizamos velocidade média, nós também poderíamos ter feito a integral da velocidade vezes a densidade vezes a área, integrar nessa área aqui. Mas fazendo pela velocidade média também é possível. Então, ó, M ponto na entrada é igual a velocidade na entrada vezes o ρ na entrada vezes a área na entrada. Então, velocidade M ponto, fluxo do ar na entrada, nós temos 12,5. Velocidade média na entrada, nós queremos calcular. Densidade na entrada e área na entrada. Quanto vale a densidade do ar? Bom, densidade do ar nós podemos calcular por duas formas, né? A primeira é utilizando a equação do gás ideal. Então, a equação do gás ideal é pressão vezes volume igual a massa vezes constante do ar vezes temperatura. Então, todas as condições, né? Pressão do ar, volume do ar, massa do ar, constante do ar, temperatura do ar. E essa constante vale 0,28, né? Vocês lembram? Joule por quilograma Kelvin. E aí, se eu passar o volume dividindo para cá, pessoal, ó, massa dividido pelo volume, né? Passo aqui, ó. Isso aqui é ρ. Então, P é igual a ρ vezes constante vezes temperatura. Se nós calcularmos, né, pressão de entrada 101,325, temperatura 25 graus, que é 298, e a constante 0,28, isso aqui vai dar 1,02, 1,201, que vocês poderiam ter pego da tabela do livro também, né, para condição atmosférica. Então, substituindo aqui, ó, 12,5 kg por segundo, vezes é igual a velocidade média na entrada, vezes o do ρ na entrada, que é 1,20 kg por metro cúbico, vezes a área da entrada, que é π vezes d ao quadrado da entrada, dividido por 4. O d da entrada vale 2,5. Então é só substituir aqui, né? Aí é só fazer o cálculo, que nós vamos ter velocidade média na entrada, deu 3,313 metros por segundo. Então aqui, ó, velocidade na entrada, 3,313 metros por segundo. Tá? E agora, velocidade na saída. É o mesmo esquema, pessoal, ó. Então, velocidade M ponto na saída igual a velocidade média na saída, ρ na saída, vezes área na saída. M ponto da saída, ó, é o somatório do M ponto da entrada mais M ponto querosene. Deu 13,5. 13,5 kg por segundo é igual a velocidade média na saída vezes o ρ da saída. Quanto vale o ρ da saída? Então aqui, né? Pressão da saída é igual a ρ da saída vezes constante do ar vezes temperatura da saída. Pressão da saída, o que que é? É a pressão atmosférica, né? Porque a turbina descarrega na própria pressão atmosférica. Ρ da saída eu quero calcular, o R do ar é 0,28, a temperatura da saída é o que nós calculamos no item anterior, 3.912. Então, se eu substituir aqui, ó, o ρ da saída vai dar 0,09022 quilograma por metro cúbico. Então, substituindo aqui, 0,9022 vezes π, diâmetro da saída ao quadrado, dividido por 4. Quanto que é o diâmetro da saída? 1,5. Tá? Então, só sobrou a velocidade da saída. Fazendo esse cálculo aqui, ó, velocidade média da saída deu 78,406 metros por segundo. Então, velocidade da saída, 78,406 metros por segundo. Vejam só, então o que que aconteceu aqui, ó? A velocidade da saída é mais ou menos 25 vezes maior
do que a velocidade da entrada. Então, por que aconteceu isso? Porque diminuiu a área, né? Ó, diminuiu a área e diminuiu o ρ. Então, como diminuiu o ρ, aumentou essa velocidade da saída. E pela terceira lei de Newton, né? A velocidade aumenta nesse sentido aqui e empurra o avião para cá. Então, o que a turbina faz é movimentar o avião na direção horizontal. E o escoamento pelo perfil da asa faz com que o avião se movimente, suba, né, na direção vertical. Então, essa aqui é a resposta do problema, né? Achamos a velocidade na saída e a velocidade da entrada. Então, essa questão serviu para verificar o conhecimento de vocês aqui no balanço de energia para volume de controle com fluxo de massa e também para aplicar a equação do gás ideal. Tá, pessoal? Então, já na sequência eu mostro para vocês a questão 3.